Olá, pessoal, vamos começar? Você já passou das 7. Vamos conversar um pouquinho. Opa, professor, boa noite. Boa noite. Meu nome é Daniel Castilhos, eu vou ser o professor dessa disciplina, tá? Nós vamos trabalhar a questão do logger e um pouquinho também de entender um pouquinho sobre codecs, um pouquinho básico de plano de cinema e funções que são importantes para que vocês saibam para trabalhar como logger, tá? O cronograma, eu acredito que já está lá no site, né? Vocês chegaram a dar uma olhada? Vocês têm como abrir as câmeras para eu ver vocês, para a gente conversar? Porque, na verdade, isso aqui é um bate-papo, então não vou fazer a apresentação real, né? A gente só vai conversar sobre as dúvidas de vocês da oficina, então era interessante eu ver vocês para a gente conversar. Claro, professor. Estou desenrolando aqui minha câmera, que eu deixei ela ligada e a bateria acabou. Mas eu já vou trocar aqui um minutinho, rapidinho. Tá bom. Eu estou sem câmera também, mas eu posso conseguir aqui. Peraí, só um minutinho também. Agora sim, professor, que eu deixei a câmera ligada. Eu fui agitar a comida aqui, deixei a câmera ligada. Eu não tenho aquelas webcams mesmo, né? Eu plugo a minha câmera aqui no via USB, aí deixei ela ligada, a bateria foi para o espaço. Então tá, então é assim, ó, como que acontece. A oficina ela vai ter 4 encontros, normalmente ela é de 5, mas dessa vez vai ser diferente um pouquinho para a gente experimentar. Vai ser de 4 encontros de 2h30, tá? Ele vai ser nas segundas-feiras, começa na próxima segunda-feira, são 4 segunda-feiras seguidas, tá? Nós vamos ter 2 aulas expositivas, uma aula prática que eu preciso que vocês tenham instalado no computador de vocês, o DaVinci Resolve, o gratuito mesmo, tá? Oi, Júlia, chegou. Então, e na última aula, a gente vai também utilizar um pouquinho vai continuar a parte prática e vai fazer umas finalizações, né? Então, a oficina, ela começa conhecendo um pouquinho a função do logger, né? Porque existe dois pontos que o logger trabalha na produção e na pós-produção, né? Inclusive, a gente vai ver a questão de pré-produção, como é que funciona o trabalho do logger, que é importante, né? Além disso, a gente vai começar também, a gente vai trabalhar a questão de um pouquinho do departamento de câmara, como é que funciona, né? O DRT, o que tem de leis a respeito, porque é uma função extremamente nova, né? A nossa lei que regulamenta as profissões de cinema não existe logger, porque a lei é de 1978, né?
pouquinho velha a lei, né? Ela é de 78, então a gente tem que fazer adequações ao cinema não digital, né? O cinema analógico. Né? Então, eu explico tudo isso também, como é que funciona, se vocês querem se profissionalizar né? Eu sempre indico que o logger e editor é uma boa combinação, né? Porque quem edita fica sempre em casa, daí pelo menos vai se divertir um pouquinho no set, e é muito bom, gente. Eu trabalho com os dois também, é muito bom tu pegar e tu ter visto como que a coisa foi feita para depois, na hora de editar, é bem melhor, né? Então, na questão de organização também de material, como vocês organizarem, equipamento que seria interessante vocês terem, né? Como é que funciona a questão de contratação, quando vai contratar vocês, o que vocês teriam que ter, o que vocês têm que propor, né? Valor de mercado, essas coisas, tudo a gente vai conversar também. A parte assim que é um dia inteiro de codex, perfil de cores que não estava no projeto no começo, mas que no primeiro aula que eu tive com o pessoal da ABC, eles quiseram que eu adicionasse, porque fica algumas lacunas, né? Porque vocês têm que saber ter um conhecimento um pouquinho a mais de teoria de cores, de codex e ferramentas para entender espaço e como é que isso vai ser utilizado, né? Então, é basicamente isso. No primeiro dia é sobre a profissão, sobre as funções, né? No segundo dia é sobre codex, cores. No terceiro dia a gente vai fazer a parte prática, né? De fazer um logger mesmo, utilizando o DaVinci, né? Sempre falo, tem outros programas? Tem, mas a maioria é muito caro. E o DaVinci é de graça. Né? Então, não vale a pena ficar gastando com programas que vão fazer a mesma coisa, né? Daí tem um outro programinha também que eu vou dar para vocês fazer o download mais perto, que dá para fazer algumas coisinhas que o DaVinci não faz, que outros maiores, que são só para isso, praticamente fazem. Então, ou seja, não faz tanta diferença assim, porque daí esse outro também é gratuito, né? Que é fazer os framezinhos do que foi gravado em cada arquivo de vídeo, né? A diferença entre DCP, DNG RAW, Blackmagic RAW, e dos aspectos dos codecs, dos tipos de arquivo, tudo isso a gente vai analisar e vou passar com vocês, né? Sabendo que tecnologia é uma coisa extremamente dinâmica, né? Talvez alguma coisa possa ter mudado até quando a gente começar a falar, mas eu tenho que dar uma pesquisada antes de ir. Por exemplo, tem codecs novos agora do MP4 que não tem nem 2 anos que foi inventado e que a gente tem que acrescentar, apesar que esses codecs novos têm grande problema de que os novos eles demoram muito para pegar, e às vezes nem pegam, né? Então, daí, algumas coisas, se vocês quiserem perguntar, a gente pode ir atrás, não tem problema nenhum. E é uma troca também de experiência com profissionais, né? Normalmente a gente trabalha com pessoas que já trabalham com edição, que já trabalham com outras áreas do cinema, querer conhecer essa. Dificilmente é com pessoas que não conhecem nada, não conhecem nada de cinema, mas também se não conhece nada não tem problema, é tranquilo. A única coisa que eu digo, se você não gostava das aulas de física e matemática, infelizmente a gente sempre acaba caindo em física e matemática, eu odiava, né? Né? Mas no mais é tranquilo, é isso. Se vocês têm alguma dúvida, alguma coisa que vocês acham interessante, que vocês querem perguntar? Opa, seu nome Daniel, né? Tudo bem, Daniel? Tudo bom. Me chamo Júlio. Eu estou aqui, né, através de uma vaga de bolsa de estudos que abriu pela ABC. Eu fui selecionado, não sei se é a mesma vaga para esse curso exatamente que vai começar agora, mas eu recebi o e-mail, então estou aqui porque, né, eu me interessei para conhecer um pouco mais sobre essa área aí. Uhum. Então, eu queria saber se você tem alguma informação sobre isso, ou se eu posso talvez buscar com alguém, se realmente vai ser essa turma. Eu não sei te dizer. Eu não, na verdade, o professor ele entra na turma pronta. Eu não faço a formação de turma, mas sempre tem 1 ou 2, 3
bolsista, dependendo o tamanho do curso, ainda mais que agora começou a botar a pós-graduação junto, né? Então, daí eu não sei exatamente, eu não sei como é que funciona. Até no primeiro dia eu pergunto quem é da pós, quem é curso livre, quem é bolsista, para a gente saber, né? As turmas não são grandes, o que é muito bom, tá? Então, a gente tem 2h30 que eu conto meia hora de participação de vocês na minha programação. Normalmente, às vezes, eu fico até mais tempo, né? Então, vocês fiquem tranquilos a fazer perguntas, a gente pesquisa juntos, se eu também ficar com dúvida, né? Porque a gente não sabe de tudo, e como eu falei, a tecnologia é algo que muda muito, e essa área é extremamente tecnológica. É tecnologia, né? Que é a parte digital, né? Por exemplo, como vocês calculam o tamanho do arquivo para você saber quanto vai ter de material para levar, de HDs, tudo a gente conversa, tem site que faz isso, né? Mas normalmente tudo que a gente faz aqui é pesquisado também, tá? Oi, Fernando. Você entrou depois, eu não disse oi. Tudo bom? Eu já tinha entrado, mas agora eu entrei com a câmera. Tem alguma dúvida? Não, estou ansioso para começar. Eu já trabalho na área, eu trabalho na pós-produção de uma produtora. Ótimo. Só que eu estou começando agora, né? Eu sou da área de TI. Uhum. E estou querendo entrar para essa área aí do Logger, né? Começar a entender isso daí. Eu ainda não tenho essa prática aí. Ótimo. E você, Marcos? Opa, tudo bom, pessoal? Boa noite, professor. Eu tô... Desculpa, eu tô fazendo parte da pós-graduação, né, que abriu aqui no Rio, né, pela faixa, e estou participando das aulas, né, a disciplina aí, né, de Logger, né, GNT, me interessa bastante, que foi isso que o senhor falou, né, é uma área que eu acho que é promissora, né, principalmente agora com o avanço tecnológico, né, tudo isso, né, e essas questões de codecs, de espaços de cor, essa coisa toda, né, nós já tivemos uma aula com o Afonso até, né, com a direção de fotografia. A gente conversou bastante sobre isso, né, e eu acho que é sempre bom estar por dentro, né, das novas tendências e do que está se usando. E questão também, como você falou, de equipamentos, né, tá por dentro do digital, né, no cinema, né. Eu acho bem importante, aí estou bem ansioso aí para o início das aulas da nossa conversa e aprender bastante. Eu atuo como eu sou operador de câmera, né? Já participei de algumas produções como diretor de fotografia, né? Pequenas produções, clipes, e estou nessa formação para justamente estender mais os meus conhecimentos, os poucos conhecimentos que eu tenho, e está sendo muito rico, né? Todo esse curso da pós-graduação em cinematografia, né? Conhecendo muita gente. Aí Camilinha chegou também, faz parte lá com a gente lá da pós. E está sendo muito legal, muito rico para mim. Estou adorando. E mais uma disciplina, mais gente para conhecer, mais coisas para aprender, e é isso. Tá ótimo. Aí você já fez trabalho agora com de direção de fotografia, então um pouquinho tu já vai conhecer, né? E é muito decoreba algumas coisinhas assim, tá, gente? Tem coisas que nem eu decoro, eu pego, tenho minha tabela, olho a tabela e vejo, né? Porque tem muita coisinha que é detalhe. Porque assim, ó, cinema de verdade, gente, né? Eu vou encerrar a gravação deles para não ser demitido. Mas o cinema de verdade não se faz com canudo, né? O cinema de verdade se faz com arte, com coração. Isso que a gente fornece a vocês é ferramentas para ficar melhor, né? Para ter, porque não existe certo e errado em arte, na minha opinião, tá? Vou ser bem sincero, não existe certo e errado. Existe funciona e não funciona, ou vai ficar estranho. Normalmente o vai ficar estranho é o que ganha, né? Porque, né?
que nem quebrar a quarta parede como se estivesse conversando com outra pessoa. Certas coisas, tem diretores que já usaram, já vi curtas assim. Né? Então, é a linguagem dele, mas é uma linguagem que meio que não funciona, porque a quarta parede é o espectador, não é o outro personagem. Né? Eu dou um exemplo aqui aleatório. Né? Então, mas existe a liberdade de se fazer o que quiser em arte. Isso é uma grande verdade. Então, o que a gente vai fazer aqui é fornecer coisas, conhecimento, ainda mais a parte tecnológica, tu precisa ter conhecimento tecnológico. Né? Questão de qual câmera vão estar usando, né? Quais são os cartões que vão ser utilizados, como é que tu vai passar esses cartões de uma forma rápida e eficiente no computador, né? Logger é uma função que está começando a ser valorizada, mas ainda é a primeira que é descartada quando corta o diretor faz. Daí eles perdem arquivo, ou daí o editor ganha o quê? Aquele mundaréu de arquivo misturado com quem trabalha com edição já sabe disso. Recebe uma pasta com um monte de arquivo de áudio e vídeo, às vezes com o mesmo nome, tudo misturado, não sabe nada, não tem nada organizado. Né? E atrasa horrores isso, uma produção, porque até o editor se achar, gente... É grana, né, que você perde, né? É grana e também e uma canseira desnecessária que se dá nos profissionais, né? Porque uma semana de um logger é o que? Se eu não me engano, a diária é 400 e pouco. A semana dá 1.000 e pouquinho. Não é para uma produção de cinema, não é muito grande, não. Né? Então, o equipamento que precisa ele é um pouquinho caro. Por isso, normalmente, eu sempre falo para vocês, não precisa comprar, se aluga. Se você faz um orçamento, se aluga. Ou se vocês comprarem, vocês vão alugar o de vocês, né? A gente conversa sobre isso. Né? Então, vai ser bastante prático, bastante das minhas vivências como profissional. Né? Eu tenho vivências em várias áreas do cinema. Eu tenho uma escola de atores, eu dirigi já mais de 80 trabalhos com alunos, como direção de atores, direção de cena, já escrevi um monte de roteiro, já trabalhei de logger horrores, já editei muitos filmes, colori mais outros tantos. A gente vai fazendo tudo que dá, porque a gente precisa também, como eu trabalho só disso, a gente precisa trabalhar em todas as áreas para ter dinheiro, né, gente? Outra coisa, a gente não é Hollywood, que a gente, no Brasil, que a gente consegue fazer uma área só e ser feliz, a não ser que tu seja um diretor já de mainstream, ou um ator, atriz de mainstream, assim, daí é outros 500, ou tu ser contratado por uma empresa grande, né? Ok, tu consegue, mas se for independentão, que a maioria nós somos independentes, né? É um corre, né? Até corredoria para colocar material em festival, eu trabalho também. A legenda de filmes eu também faço. É maravilha, gente. Né? Oi? Legal, Daniel, você falar essa questão de trabalhar em várias coisas diferentes, né? Realmente o que me chamou a atenção nesse curso, que me chamou interesse, né? Foi que eu vim da área do TI, assim como o Fernando falou, eu vim da área da programação. Só que eu realmente não estava feliz do que eu estava fazendo ali. O que eu me sentia feliz realmente fazendo era quando um amigo que era doido, que fazia clipe, ele me chamava para fazer clipe, e eu ficava super feliz ali, eu fazia um pouco de tudo, e é o que realmente que me dava um bom sentimento ali. Eu realmente sabia que eu estava fazendo uma coisa legal. Então, eu mudei para o cinema, né? Hoje em dia eu estudo computação gráfica lá no Senai de Laranjeiras, curso técnico, né? E eu estou realmente buscando a forma de começar o primeiro trabalho aí como carteira assinada, me inserir mesmo, realmente na área sem ser como independente, né? Eu já tenho alguns trabalhos independentes, só que queria realmente entrar como carteira assinada. E foi como me chamou a atenção esse curso. Você acha que é possível? Olha, possível é, mas primeiro, uma das coisas que vão te exigir é o registro. Como essa escada, entende? Normalmente, às vezes, eles te exigem um registro profissional, né? Na verdade, assim, o nosso DRT, o registro profissional, ele funciona e não funciona, tá? Ele é mais exigido para quando se tem trabalhos com lei de incentivo, né? E normalmente, assim, tu tem um DRT de uma das funções, tu faz qualquer uma. Precisa de um registro para colocar lá no documento, não é uma coisa assim. Eu mesmo tenho registro de ator e diretor, e eu fui atrás dos outros meus DRT para ter todos os que eu tenho bastante comprovação,
e o cara do sindicato falou assim, não, tá bom, usa esses daí, me dá, porque usa esses daí, coloca lá, tu tem registro profissional da área do cinema, tá ótimo. Né? Porque nem eles querem, mesmo que eles vão ganhar dinheiro com isso, não tem necessidade de uma pessoa ter 7 DRTs, porque não se usa, tá? Então, registro correr atrás e política, né? Tudo na vida é política. Conhecer as pessoas, ir atrás, fazer muita coisa por amor, coisa que eu não faço mais. Né? Já fiz muita coisa por amor. Não, agora a gente está fazendo, mas a gente não está exatamente por amor. A gente está fazendo o meu primeiro documentário. A gente está fazendo sobre 2 meninos de Angola. Um é músico, outro é ator. Então a gente está fazendo um trabalho bem legal. E a gente resolveu fazer uma cooperativa, né? Então a gente está todo mundo trabalhando. Se ganhar alguma coisa com isso, a gente divide igualzinho, né? Entre todo mundo. Né? Que é uma forma também legal de se fazer sem dinheiro, que é fazer uma cooperativa. Mas tu tem que ter filmografia para qualquer coisa que vocês vão ter que fazer na vida, gente. Quanto mais filmografia vocês tiverem, mais experimentações reais vocês fizerem, melhor. Né? Filmografia não se apagar e não gostei daquele filme. Ninguém vai ver aquele filme, mas é um filme que tu fez. Vou ser bem sincero. Né? Então vocês têm que valorizar o material que vocês fizeram, fazer o portfóliozinho de vocês. Né? Essas coisas tudo a gente conversa. Né? No último dia é basicamente para isso. Né? A parte de profissionalização, de comentário em mercado, né? de o que tem de mercado também. Né? Então, essas coisas é mais ou menos o que a gente vai conversar no último dia. Né? Por isso que eu preciso da participação de vocês, ainda mais os primeiros 2 dias, ele é muito expositivo, é muito nobezinho, é muita informação. Então, para não ficar tão chato, eu preciso conversando com vocês. São 2h30, é muito tempo. Para online é muito tempo. 2 já era um bom limite, mas como eles quiseram fazer em 4 encontros em vez de 5 essa vez, né? Então a gente vai fazer de 2h30, tá? Mas aí, para não ficar muito, né? Aí eu dou um intervalinho no meio, claro, de 10 minutinhos de tomar uma água, tomar um cafezinho, descafeinado por causa da hora. Né? Então, mas é basicamente isso, gente. Camila, fala um pouquinho de ti, o que tu espera, o que tu já fez. Eu sou recém-formada em cinema e audiovisual e quis engatar direto na pós. Gosto muito de Ótimo. estudar, aprender. Eu trabalhei um tempinho na TV Cultura como estagiária de produção, mas eu acabei pedindo para sair porque minha paixão era cinematografia, direção de fotografia, e fiquei um tempo mais focada no meu trabalho de conclusão de curso, que era um curta-metragem em grupo, e que falava sobre a questão de como hoje em dia essas comunidades terapêuticas, elas seguem a mesma lógica manicomial dos hospícios antigos. Então, eu fiquei muito tempo focada nisso. Hoje em dia eu trabalho em uma faculdade como assistente audiovisual, mas eu gosto muito do audiovisual, principalmente minha paixão é contar histórias, dar visibilidade. E eu me inscrevi nessa pós para ter esse leque, para aprender mais, acabar reforçando algumas coisas que a faculdade passou, e também mão na massa, que nem a ABC dá essa oportunidade pra gente de fazer alguns curtas e conhecer a galera do Rio, porque eu atualmente moro em São Paulo, mas eu sou do interior de São Paulo. Então eu cresci indo pro Rio também, porque eu tenho família no Rio de Janeiro. Legal. Eu tô de São Paulo mesmo, mas eu vivo no Rio também. Agora, no final do mês, eu vou no último dia de aula, eu vou ter aula com vocês, a mala vai estar pronta e já vou sair, que eu tenho que ir para o Rio. Eu tenho um trabalho na última semana no Rio. Né? Vai ser muito engraçado, porque vai ser exatamente isso. Gente, eu não vou poder, no último dia eu não vou poder ficar 1 minuto a mais, porque meia hora depois sai meu ônibusinho lá do... eu passo a madrugada viajando. Né? Então, os polos são Rio e São Paulo, não adianta, né, gente? Eu sou de Porto Alegre, eu trabalhei durante boa parte da minha vida, montei minha produtora, minhas coisas tudo em Porto Alegre, inicialmente, daí eu fui para o Rio. O Rio não rolou muito bem, que eu fui contratado por uma coisa e me passaram a perna, como se diz, né? Me enganaram. E aí eu fui para São Paulo, depois voltei para o Rio, depois voltei para São Paulo, mas eu estou há 6 anos nessa ponte. Né? E as duas cidades têm bastante trabalhos legais para se fazer. Né? E
E os polos, por enquanto, é aqui. Né? Agora acontece um pouquinho mais de regionalização, né? Porque agora as leis de incentivo elas não são mais tão abertas. Porque na época do saneamento básico, acho que é o melhor exemplo de como eram as leis antigas. O saneamento básico é um filme do Gaúcho. Daí tu olha, a equipe toda de Rio São Paulo, todo o elenco de Rio São Paulo, figuração muitas de Rio São Paulo, figurante, gente, para ter noção. Toda e gravada na Serra Gaúcha. Hoje em dia não pode, hoje é 80 ou até mais % de cota do regional, porque o dinheiro vai da região, né? Então, daí isso faz com que tenha uma dinâmica um pouco melhor, né? Mas aquela época era assim. Então, ainda hoje, pelo menos, tem um pouquinho mais de abertura, né? Mas eu foco para trabalhar, para conhecer, para fazer, né? Para mandar currículo é aqui, né? São Paulo e Rio. São Paulo, o Rio tem bastante as 2 televisões, as maiores televisões estão lá, né? Nós temos algumas produtoras de cinema legais lá também. Aqui tem muita produtora de cinema. Temos a questão de publicidade também, para quem gosta de publicidade, né? Que aqui é muita publicidade mesmo, o Brasil inteiro é feita aqui, uma grande maioria, né? Antigamente tinha um foco bem grande em Porto Alegre, mas acabou fechando. E é basicamente isso. Armando, tudo bom? Tá por aí? Oi, tô aqui sim. Oi, consegue ligar a câmera? Opa, Tá, porque tudo bem? eu só vi aqueles esqueletos ali, daí ele ficou preocupado. Tô aqui no meu sarcófago, cara. É sarcófago, né? Então, nós estávamos conversando aqui sobre por que tu chegou aqui, de onde que tu veio, né? E eu estava explicando o que vai ser visto mais ou menos e como eu dividi o conteúdo nesses 4 encontros que a gente vai ter, essas 4 próximas segunda-feiras, né? Ah, legal. Não, eu tô buscando conhecer mais, saber mais sobre, né, essa função, porque tenho produzido diversos filmes ao longo dos anos e sempre tem sido uma coisa que é um gargalo para mim. Então, se eu conhecer e souber conversar sobre isso com quem quer que seja que estiver assumindo comigo essa função, vai rolar melhor meus filmes, sabe? Sim. É o que eu falei para eles, né? A arte você faz o que quiser, eu acho. A gente tem que ser super livre. O que a gente fornece mesmo para vocês, como instituição de escola, é ferramentas para vocês conhecerem as ferramentas que vocês podem usar para deixá-la melhor. Com melhor qualidade técnica, melhor qualidade, porque a outra parte, a parte artística, é quase impossível tu ensinar. A pessoa tem que desenvolver. Né? Tu vai dar as ferramentas, dar as formas, o resto é só desenvolvimento. Né? Não digo que uma pessoa que é ruim numa coisa consegue melhorar, consegue sim. Nós temos vários artistas que eram uma porcaria, em várias, seja atuando, cantando, dirigindo, e que depois, com o tempo, ganharam uma projeção boa, com o próprio trabalho, teve uma evolução. Né? Isso é busca de evolução. Quando o pessoal diz, é questão de talento. Talento para é muito relativo. Talento o médico tem que ter também, porque senão ele não consegue olhar uma pessoa com sangue. Né? Então, diferente da profissão todas precisam que a gente tenha o talento, mas todo o talento ele pode ser desenvolvido, todo o talento ele pode ser lapidado. Né? E às vezes tem pessoas que são talentos brutos e não conseguem fazer nada também. Né? Então, a busca por conhecimento é ótimo, isso é essencial. Né? E leitura sempre, como eu falei antes, para quem não estava no começo, essa área, né, é uma área tecnológica, muda toda hora. Né? Então, toda hora tem um software novo, toda hora tem um codec novo, né? E tem codecs específicos. Por exemplo, os codecs específicos de televisão a gente não vai ver, né? Que são os AVIT da vida. Né, que são mais complexos, a gente não vai trabalhar esses, a gente trabalha na outra oficina que eu dou, que daí sim é só sobre todo os sistemas de dados específico disso, na parte de dados, de codecs, de linhas de produção, que a gente daí trabalha algumas coisas mais, que vai para esse lado mais de grandes produções mesmo, e mais aqui o nosso trabalho é mais do independente nesse primeiro momento. Né? A parte maior, porque a parte maior a gente faz no outro, que se eu não me engano, ele é em
setembro. A oficina sobre o AVID e todos os outros elementos vai ser em setembro. Né? Deixa eu ver aqui só confirmar aqui com vocês. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se eu acho. Já mando para vocês já conhecem, porque quem está fazendo pós provavelmente vai fazer comigo essa outra disciplina também. Deixa eu ver aqui. Achei. É o workflow de imagem digital de cinema. Eu não tenho como mandar aqui mensagem para vocês. Acho que tem um chat aqui, né? Deixa eu ver. É que eu normalmente uso o aplicativo. Aqui eu estou na dispositivos, efeitos, legenda, na acessibilidade, câmera, compartilhar, exibição, microfone. Eu acho que não tem. Essa versão aqui não tem a. Mas peçam para o Lohan que ele passe para vocês o conteúdo da outra oficina. E quando abrir o grupo lá também, eu mando para lá. Eu vou mandar até aqui para ele. Cadê você? Aqui. Tá. Pedi para ele mandar para vocês. Que a parte de workflow dele é bem mais complexa, essa parte de codecs, de informação, ele é mais, nossa, é uma revisão que serve para a gente, porque a gente também vai trabalhar com metadados, né? A gente vai ter questão de diferentes planos de cinema, essas coisas, mas é mais para vocês conhecerem quais são os planos, para quem não tem noção, porque vocês têm que fazer na questão dos metadados, isso ajuda muito na hora de você organizar os arquivos. Sabe, se é um plano aberto, um plano fechado, um plano americano, né? um plano holandês, um plongé contra plongé. Essas coisas é legais de vocês colocarem lá como informação, porque eu considero que quanto mais informação vocês têm nos metadados, melhor o editor vai fazer esse trabalho. Né? Até porque tem aqueles diretores loucos, eu faço isso às vezes, mas é que eu normalmente edito meu material. Eu até agora estava editando um curta que me contrataram para fazer esse final de semana, a gente gravou anteontem. E daí eu estava fazendo lá e eu tinha que fazer um plano de detalhe do olho do menino, terminei o plano, já foi direto para você cortar. Né? Já estava na emoção, tudo, já fiz o plano de detalhe no mesmo. Isso aí tu tem que indicar. E nem sempre eles indicam, né, gente? Então, daí às vezes perde até depois o cliente chega. Mas aquele close enorme que eu tinha no olho, cadê ele? Né? Como é que você vai saber que no último segundo do arquivo, o diretor louco se aproximou do olho e pegou 2 segundos de olho para poder ter, 10 segundos de olho para poder ter a imagem? Não, né? Isso pode acontecer. Então, esse tipo de coisa eu acho que é interessante vocês saberem, né, como funciona, né? Então é isso. Vocês vão fazer manualmente, trabalhar os metadados e questão de metadados, né? Metadados você sempre tem que trabalhar sempre tem que saber. Se forem fazer o metadados, vocês vão fazer sempre no software que vai ser feito a edição. Não se faz em outro, né? Difícil, quase nulo o software que passa de um para outro. Que nem o maior problema que a gente tem, que é uma das grandes vantagens do DaVinci Resolve, que eu gosto muito de trabalhar com ele, que tem todas as áreas da pós num único software. Né? Mas se a pessoa vai mandar, fez no Premiere e mandou para fazer coloração no DaVinci, sempre dá problema. Se for no Final Cut, então nem se esquece. Né? É bem complicado. Então, mais ou menos é isso, gente. Né? A gente vai conversar um pouquinho desses softwares também de edição, tudo, conversar sobre isso, né? E quero também depois saber, durante a gente vai conhecer a experiência de cada um também nessas áreas, né? Porque a gente vai conversar muito com pré-produção, produção e pós-produção. O Logger está nos três momentos do filme, né? Então é isso, gente.
Alguma dúvida? Tranquilo, professor. Espera aí que acabou a bateria da minha câmera. Tô Não, trocando deve aqui. Tudo certo, professor? Então tá, gente. Então eu espero ver Tudo vocês certo. todos agora semana que vem, né? Das 7 às 9h30. É isso, né? Das 7 às 9h30. Tá? Beleza. Qualquer dúvida, eles vão montar. Essa semana eles já colocam o pessoal, vocês no grupo. Qualquer dúvida já pode mandar lá, tá? Que daí até no primeiro dia de aula a gente já pode começar a esclarecer algumas dúvidas maiores. Tá bom? Maravilha. Vejo vocês lá semana Obrigada. que vem. Então. Até mais. Valeu, Valeu, da semana que professor. vem. Obrigado. Até Tchau. semana Obrigado. que vem. Boa semana a todos. Falou, pessoal. Um abraço. Valeu.